vamos falar um pouco de descalculia. Vejam, antes de chegar na idade de frequentar o ensino fundamental, existe um teste chamado de teste de numerosidade, com base no qual crianças com idade de 3 a 4 anos já conseguem olhar para essa gravura, né, para essa ilustração que está no slide, por exemplo, e dizer quantos objetos há, sem ter que necessariamente contar. Então, eu olho, eu não vou fazer 1, 2, 3. Ah, tem 3. Não, eu não vou fazer isso. Com 3, 4 anos de idade, eu posso olhar para essa imagem e dizer automaticamente que tem 3, sem necessariamente ter que contar. Se a criança precisa contar, ela tem um sinal de descalculia. É um sinal, não é um diagnóstico. Nós precisamos de outros elementos para diagnosticar, mas é um sinal. E a descalculia ela é menos estudada do que a dislexia. E há disléxicos que não são descalcúlicos e há descalcúlicos que não são disléxicos. Então, não há uma regra. Lembrando também que a inteligência de quem tem descalculia, assim como a de quem tem dislexia, é normal. Assim como a estabilidade emocional do sujeito é normal. Se ele tiver algum problema depois lá emocional, psicológico, aí foi resultado do tratamento inadequado que ele recebeu, ou no âmbito da família, ou no âmbito da escola. Mas emocionalmente e em termos de inteligência, eles são normais. Ok? Vamos adiante? E aí, né, pensando na relação entre cérebro, né, e matemática e transtornos de aprendizagem, podemos dizer que existem transtornos desde os primeiros meses de vida, manifestados, né? Quando ali é possível verificarmos já atividades elétricas no cérebro em relação à mudança de objetos e mudanças quantitativas, né, de números. A criança tem 4, 5, 6 meses. Quando você muda, né, um objeto que está ali na frente dela, ela tem atividades elétricas em termos cerebrais. Ela tem. O exame de ressonância magnética funcional pode mostrar isso. E as pesquisas mostram que tem. E se há transtornos, portanto, é possível que se identifique desde os primeiros meses de vida. E pensando do ponto de vista evolutivo, né, do ponto de vista maturacional, o que se espera de uma criança que, em termos de saber, né, o que se espera que a criança saiba dos 3 aos 12 anos? Então, vocês têm aí dos 3 aos 6. Espera que ela tenha compreensão dos conceitos, né, de igual, de diferente, que ela tenha compreensão do curto e longo, do grande e pequeno, né, mais que e menos que ela consiga, sobretudo, classificar objetos por tamanho, pela cor, pela forma. Isso é urgente. Né? Por isso que está no slide, inclusive, numa cor diferenciada, né? Está em vermelho. Então, espera-se que a criança reconheça números de 0 a 9, né? Que ela consiga contar até 10, que ela consiga nomear formas, que ela consiga reproduzir formas, que ela consiga reproduzir figuras. Dificuldades? Se formos pensar nas dificuldades, no quadro desses, né, dificuldades, quais seriam elas? Seriam problemas, né, de nomear quantidades, números, símbolos. Eles não teriam muito sucesso ao enumerar, a comparar, ao manipular objetos reais ou imagens. Dos 6 aos 12, o que é que se espera? Espera-se que ela consiga agrupar objetos de 10 em 10, por exemplo. Que ela consiga ler e escrever de 0 a 99. Dizer a hora, olhando ali o relógio. Que ela consiga usar mapas. Inicia-se o processo, né, do domínio, da utilização de mapas nessa idade. Espera-se que ela consiga realizar operações matemáticas, né, como soma, subtração. Que ela consiga compreender metades, números, né, ordinais, medir objetos, volumes, resolver problemas, né, mentais simples. Agora, se ela tem dificuldade, que dificuldades seriam essas?
né? Como nós conseguiríamos percebê-las? Conseguiríamos percebê-las por meio do exercício de leitura e escrita incorreta dos símbolos matemáticos. E dos 12 aos 16 anos, do ponto de vista evolutivo maturacional, o que é que nós identificamos dos 12 aos 16 anos, em termos do que é esperado? Espera-se capacidade para usar números na vida cotidiana, uso de calculadoras, leitura de quadros, gráficos e mapas, entendimento do conceito de probabilidade, desenvolvimento de problemas. Se nós tivermos dificuldades nesses aspectos, que dificuldades seriam essas? Seriam, por exemplo, falta de compreensão dos conceitos matemáticos, isso seria demonstrado, e dificuldade na execução mental e concreta de cálculos numéricos. Certo? Isso seriam aí exemplos de dificuldades encontradas no descalcúlico. E, claro, falamos muito de crianças e adolescentes, porque é o nosso público principal da educação básica. Mas, considerando que é uma disfunção, que é um transtorno, e por isso acompanha o sujeito a vida inteira, não podemos deixar de falar dos adultos. E aí, pensando nos adultos letrados, o que é que nós podemos dizer? Primeiro, o que se espera? O que se espera de um adulto letrado? Espera-se, não é, que ele já tenha desenvolvido leitura e escrita, que ele seja capaz de produzir e compreender números de forma arábica, né, de palavras numéricas, que ele consiga converter números nesses formatos, que ele consiga realizar as 4 operações matemáticas e que ele tenha a capacidade de realização de problemas aritméticos. É isso que se espera. E aí, avançando em termos aí de identificação de dificuldades pelo professor, o que é que nós podemos dizer? Que o domínio da matemática ele deve aumentar com o tempo e com os estudos, assim como a capacidade de ler e interpretar textos. E o que é esperado? É esperado domínio em relação a competências como aritmética, resolução de problemas e domínio de procedimentos ligados às operações.